Olá, pessoal! A história de hoje é um conto que pode ser encontrado em um livro chamado Primeiras Histórias. Ele foi escrito por João Guimarães Rosa em 1962. Eu sou a professora Andréia e vou contar A Terceira Margem do Rio. Havia um homem, e esse homem tinha uma família, mulher e 3 filhos. Um deles, em especial, é o narrador dessa história. E diz ele que o pai sempre foi um homem cumpridor. Essa é a expressão que o narrador utiliza. Um homem cumpridor era um homem que não deixava nenhum dos seus compromissos de lado. Ele cumpria todos. Desde criança, um menino obediente, um menino que ia à escola, que trabalhava, que ajudava seus pais. Na adolescência seguiu da mesma forma e acabou se casando. O narrador também diz que sua mãe, a esposa desse homem, era uma mulher que dava conta do lar e que tinha uma voz ativa muito firme. Ocorre que um dia, sem maiores explicações, o pai chega em casa e diz que vai fazer uma canoa. E ele manda fazer uma canoa de um material bastante resistente. Quando a canoa fica pronta, ele decide morar nela e morar nela dentro do rio. Um rio que ficava muito próximo da casa e que tinha uma margem bem longa. Sem entender o que estava acontecendo e percebendo a retirada do marido, a mulher ficou indignada, esbravejou, explicou, pediu explicações, mas o homem não se dissuadiu de sua ideia e partiu na direção do rio. O filho foi atrás dele, mas quando chegaram à margem, o pai fez um aceno ao filho que deu a entender que era para que o menino ficasse ali, enquanto ele se posicionava dentro da canoa. A partir daquele momento, a história passa a ser bastante curiosa, porque diz a história que a família se preocupava imensamente a cada dia que passava, que o menino, narrador da história, todos os dias procurava levar um pouco de comida e deixar em algum lugarzinho da margem para ver se o pai vinha buscar e se alimentava. O homem ficava ao relento quando chovia, quando era noite, se fizesse frio, se as águas do rio subissem, se as águas do rio descessem. Os dias iam se passando e a angústia ia aumentando. Porém, como tudo na vida exige acomodação, em algum tempo a mulher foi se conformando. A filha namorou. O outro filho, não existe maior detalhamento na história, mas provavelmente também seguiu sua vida. Porém, antes disso, houveram várias tentativas de trazer o pai de volta ao seio da família. Dizem que chamaram o padre, que usou argumentos religiosos. Dizem que também chamaram um soldado para usar a fala da lei. Porém, a nada disso, a nenhuma dessas conversas o homem dava trela e permanecia lá, subindo e descendo. Parece que bem no meio, entre uma margem e outra. Passavam-se os dias, as noites, as semanas, os meses e os anos. Olhando para aquilo, o narrador se angustiava e pensava o que pudera ter feito o pai pensar em algo tão estúpido, tão estranho, tão reflexivo, que era viver sozinho dentro do rio e, apesar de tão próximo da família, tão distante, porque desde que ele entrou na canoa nunca mais ninguém ouviu palavra desse pai. Quando a filha casou, logo ela teve um filho e pensou que talvez se levasse o neto
para que o avô canoeiro pudesse observá-lo, quem sabe assim seu coração amoleceria e ele acabaria retornando para casa para conviver com o neto. Porém, não foi o que aconteceu. O neto e a filha foram embora sem sequer um olhar do avô e do pai. O menino tornou-se homem. E apesar da irmã e o irmão terem seguido sua vida, de sua mãe ter desistido de tantas tentativas de trazer o pai de volta, mesmo assim, esse rapaz ele não se conformava. E não se conformando, ele observava o pai e pensava de que forma ele poderia ser um pouco mais útil do que levando mantimentos, roupas que o pai mal escolhia, comida que o pai mal comia. Ele pensava todos os dias o que será que faria com que um homem desistisse da própria vida sem de fato desistir dela. E os anos foram se passando. Um certo dia, o narrador da história teve uma ideia. Foi até a margem do rio, acenou para o pai e efusivamente sinalizou que queria tomar o lugar do pai, porque na compreensão dele, o pai já estava muito velho para se manter naquelas condições. E realmente, a imagem do pai nada trazia da imagem do homem que entrou na canoa tantos anos atrás. Foi a primeira vez que o pai prestou atenção a alguma coisa e rumou até a margem. Quando estava quase chegando na margem, o filho, pensando naquilo que tinha proposto, mudou de ideia, arrependeu-se e saiu correndo, deixando o pai e a história para trás.